Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. Cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração de como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. E hoje, o nosso conceito acadêmico é este aqui. Nós vamos falar sobre a estratégia de desenvolvimento de produtos. E, portanto, a história que eu trouxe para vocês vai se referir a um case relativo a um produto genericamente chamado de fecho fixador aderente. O nome não ajuda muito, mas com certeza você conhece e você usa. Falando sobre o aspecto teórico, o que nós temos para comentar sobre estratégia de desenvolvimento de produtos é o seguinte: existem 3 pontos essenciais para se poder desenvolver esse tipo de estratégia. Esses 3 pontos são os seguintes. Primeiro, nós temos que criar diferenciais competitivos. Nós vamos explicar já já cada um desses pontos. O segundo deles é definir utilidades, aplicações para o produto que será desenvolvido. E terceiro, nós temos que ter foco mercadológico, foco em marketing. Cada um desses 3 pontos representa uma composição que torna o desenvolvimento de produtos mais viável. Para a gente poder compreender melhor cada um desses itens, vamos ilustrar para vocês de uma forma mais prática. Primeiro, diferenciais competitivos, né? O que significa isso? O foco aqui é a concorrência. Ao desenvolver novos produtos, nós temos que, antes de tudo, perceber o que a concorrência já fez antes de nós, o que ela está fazendo, qual é o tipo de domínio de mercado que ela tem com os seus produtos já instalados, digamos assim, no mercado. E um detalhe importante é a formalização disso através de um plano, né? Um plano de análise de concorrência, que se chama. Colocar no papel isso. Porque antes da gente sair fazendo essa análise concorrencial, é importante primeiro planejar na teoria, porque no papel a gente pode errar, no mercado não. O segundo ponto, que nós havíamos mencionado aqui, importante para poder compor essa estratégia de desenvolvimento de produtos, é esse aqui. O produto, ao ser desenvolvido, já que é um produto novo, ele tem que ter claramente estabelecido qual é o foco de utilidade que ele representa para a clientela. Isso quer dizer basicamente o seguinte: ninguém compra nada, seja um produto, seja um serviço, se não tiver uma clara percepção sobre o tipo de utilidade que esse produto ou esse serviço terão para atender às suas demandas. Então, a empresa tem a obrigação de saber mostrar para o consumidor quais são essas utilidades, quais são essas aplicações. Não podemos esquecer nunca que essa tarefa é nossa, é da empresa, jamais é uma tarefa do cliente. Embora tenhamos que reconhecer que muitas vezes o cliente percebe uma aplicação diferenciada para o nosso produto melhor do que nós mesmos. E aí nós temos que ter a humildade de admitir que o cliente tem razão e aí muda-se o foco do produto para estabelecer-se uma conexão direta exatamente com aquela nova aplicação que o cliente criou. O terceiro ponto, na verdade, é o mais importante. Nós vamos falar sobre a necessidade de se focar o aspecto mercadológico dessa estratégia de desenvolvimento de produtos. Estamos falando de marketing, claro. Essa expressão marketing, ela é tão batida, ela é tão repetida constantemente, mas nem sempre ela é bem percebida na sua real extensão. Então nós vamos fazer o seguinte aqui, vou pedir permissão a vocês, eu sei que a maioria das pessoas conhecem isso aqui, mas para a gente equalizar um pouquinho mais esse tipo de conhecimento, eu vou dar para vocês aqui uma analogia entre o que é marketing e o que é alguma coisa mais simples de se compreender, que seria, por exemplo, o casamento entre 2 pessoas, né? Qual a relação que a gente pode fazer sobre isso? Vamos começar dizendo o seguinte: quando a gente pensa em marketing, um dos primeiros aspectos a ser privilegiado é o produto.
Quando a gente pensa em casamento, vamos dizer assim, o aspecto mais análogo ao produto, entendam bem, isso é só uma analogia, né? Seria a figura do noivo. O noivo tem como, digamos, premissa, né, procurar conquistar a sua noiva. Então, nós vamos fazer uma comparação da noiva com a clientela. Na mesma medida em que o produto precisa conquistar a clientela, na analogia com o casamento, o noivo busca conquistar a noiva. Existe uma terceira figura importante aqui entre produto e clientela, que é a empresa. A empresa é justamente aquela figura que vai fazer a conexão entre os dois, entre o produto e a clientela. No casamento, a figura da empresa seria equivalente à figura do sacerdote. Ele é que une o noivo com a noiva e promove a fidelização da relação entre os dois, como a empresa faz com produto e clientela, promove união e fidelização. E tudo isso aqui acontece num determinado ambiente. Qual o ambiente? Se nós estivermos nos referindo ao marketing, essa correlação entre produto, clientela e empresa acontece num ambiente chamado mercado. Se nós estivéssemos falando de casamento, qual é o ambiente onde o noivo e a noiva se unem, se fidelizam mediante a intervenção de um sacerdote? É nesse lugar aqui. É no templo, digamos assim. Então, só para concluir, a relação, vamos dizer assim, mais pedagógica entre o casamento, como eu citei aqui, e marketing seria essa. Enquanto no marketing o produto conquista a clientela através da intervenção da empresa num ambiente chamado mercado, no casamento o noivo conquista a noiva através vamos dizer, dos votos do casamento promovidos pelo sacerdote num ambiente chamado templo. Isso só para a gente equalizar um pouco os conhecimentos, daqui para frente vai ficar mais fácil a gente sintonizar nas mesmas ideias. Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui que pode parecer um pouco conceitual demais, mas ela na verdade é bem prática. No dia a dia nas empresas se usa muito esse modelo que eu vou mostrar para vocês. É necessário citar isso? Bem, eu diria que para se compreender a história que a gente vai contar hoje, isso aqui vai ajudar bastante. Chama-se Matriz de Mercado Produtos. Nós acabamos de ver a história do casamento e a necessidade de se aproximar o produto da clientela, ou seja, o produto do conjunto de clientes que existe no ambiente chamado mercado. Existe um modelo, que é essa matriz, que faz uma comparação entre o seguinte: de um lado se mostra variáveis que estão no mercado, de outro lado se mostra as variáveis que estão dentro da empresa, que são os seus produtos, sejam eles já desenvolvidos ou por desenvolver, que se refere exatamente ao caso que nós vamos ver hoje aqui. Mas há uma subdivisão nas duas visões que nós estamos mostrando para vocês. Primeiro, na visão interna da empresa, nós vamos ter produtos que já existem, ou seja, que a empresa já produz, já comercializa, já oferece aos seus clientes, e tem produtos que nós vamos chamar aqui de genericamente produtos novos, mas na verdade se refere a produtos que estão em fase de desenvolvimento para serem lançados no mercado. Do lado de lá, no mercado, vamos ter também uma subdivisão semelhante. No mercado nós temos aquela tal clientela que corresponde àquela figura da noiva que a gente mostrou anteriormente, e essa clientela ela pode ter uma situação em que ela já é caracterizada como fiel a determinados produtos, portanto é uma clientela que já existe, mas nós podemos ter também uma clientela potencial, que nós vamos chamar aqui de clientela nova. Ela ainda está por ser desenvolvida pela empresa. Vamos fazer uma combinação desses 4 elementos de fundo verde que aparece aqui, tomados 2 a 2. Então, primeiro, vamos fazer uma comparação entre produtos que a empresa já dispõe, ou seja, que já existem, com um mercado que também já está fidelizado, também já existe para esses produtos. Nessa combinação, o tipo de postura que a empresa deve tomar sempre é de consolidar a penetração de mercado que ela já conquistou. Isso quer dizer, em palavras simples, o seguinte: vamos tirar um pouco o lado muito teórico e transformar isso aqui em exemplos mais realistas. Vou pegar aqui, para todos os casos, um exemplo
da empresa PepsiCo, fabricante de Pepsi-Cola, que nós conhecemos bem. Esse produto que vocês estão vendo aí corresponde ao refrigerante sabor cola clássico da Pepsi-Cola, desenvolvido e lançado nos Estados Unidos em 1899. Como esse produto, como o produto existente que já tem uma clientela, digamos assim, cativa, fidelizada, então a postura da empresa é não arriscar muito com ele, e sim consolidar esse mercado já existente, já conquistado. Uma outra combinação que nós poderíamos ter aqui seria entre produtos que a empresa já dispõe com uma parcela do mercado que ainda não está fidelizada a esse tipo de produto. Uma parcela, vamos dizer assim, mais potencial de mercado do que real. A postura que a empresa deveria ter numa situação como essa seria procurar desenvolver esse mercado novo, esse mercado que ainda não é real. Voltando ao exemplo da PepsiCo, nós vamos colocar aqui para vocês uma ideia que a Pepsi teve de lançar no mercado esse produto aqui. Isso aconteceu em 1984 lá nos Estados Unidos, a Pepsi Light. Por que ela fez isso e por que isso se enquadraria nessa classificação de desenvolvimento de mercado? Porque, na verdade, corresponde a um produto que já existia. Na verdade, o produto basicamente é o mesmo, mas com uma diferença. Esse produto, esse refrigerante, tem 0 caloria e 0 açúcar. Portanto, ele vai focar um cliente que não é o mesmo deste produto anterior, e sim um cliente novo. Pelo menos naquela época era um cliente que buscaria refrigerantes que não tivessem esses tipos de ingredientes e que, portanto, servisse mais às pretensões dele relacionadas à saúde e ou relacionados a problemas estéticos, digamos assim. Uma terceira combinação que nós teríamos aqui seria entre produtos que são novidades, são inovações em desenvolvimento, em lançamento, criados pela empresa, que vão se combinar com mercados que já existem. O que significa isso? Bom, basicamente, a informação por trás disso é a seguinte: nós vamos criar um produto, mas os nossos concorrentes já têm produtos desse tipo, já atendem esse tipo de demanda junto ao mercado. Então, a estratégia aqui é exatamente do tipo que nós vamos falar hoje, ou seja, a estratégia de desenvolvimento de produtos. Ou seja, se nós percebemos que lá no mercado existe um cliente, existe um interesse, existe uma demanda, mas nós não estamos participando disso, então vamos participar. Vamos procurar desenvolver um produto para poder concorrer com quem já está fidelizando aqueles clientes existentes no mercado. O exemplo da PepsiCo, novamente, nós vamos ver uma situação aqui que foi a seguinte. Todo mundo sabe que, classicamente, quando a gente vai a um ponto de venda e pede um refrigerante para consumo local, tipo sabor cola, normalmente nós pedimos assim: uma Coca-Cola, e não Pepsi, não é mesmo, né? Uma Coca-Cola, gelo e limão. Não é assim? Pois bem, quando se faz um pedido com alteração de característica do produto, o que está se fazendo? Está se mudando o produto, está se criando um outro produto. A Coca-Cola, que era a marca mais pedida em conexão com essa alteração, não havia se ligado muito nisso. Não que não tenha percebido, mas não havia dado muita importância a isso. A Pepsi percebeu que ela poderia fazer o que a Coca ainda não havia feito. Ou seja, se o cliente que já existe e pede para se fazer uma alteração no produto e consome e gosta, por que nós, fabricantes, não podemos já produzir uma alternativa de produto que já seja assim como o cliente quer? E foi quando a Pepsi desenvolveu e lançou esse novo produto para atender esse mercado já existente, que era e é a Pepsi Twist. Twist em inglês, espremer, né? Uma espremidinha de limão, umas gotinhas de limão no refrigerante sabor cola. Ela fez isso antes da Coca-Cola e acabou conquistando esse segmento ou esse nicho de mercado justamente por conta do seu pioneirismo. E o último exemplo, para fechar essa matriz aqui, espero isso não estar sendo muito complicado nem muito chato, mas eu vou procurar utilizar isso aqui no decorrer da história com vocês. É justamente a combinação mais inovadora.
aquela que se refere a coisas que são mais virtuais, ou seja, a empresa vai desenvolver um produto que ela não tem, que ela nunca teve, para atender um cliente que ela não tem e também nunca teve. Ou seja, isso talvez seja o mais complexo entre todos os meios que se utiliza para implementar essa matriz. Aqui, a postura que a empresa deve adotar é a de diversificação dos seus produtos, né? Vamos dar um exemplo para vocês que foi vivido pela PepsiCo, que foi o seguinte. Num certo momento, ela percebeu que havia no mercado potencialmente uma clientela que queria refrigerante, sim, mas não queria necessariamente sabor cola. E não queria essencialmente apenas um refrigerante que fosse light ou diet ou zero. Queria também isso, mas não queria uma mistura como essa daqui, Coca com limão. Queria um outro sabor puro, queria que fosse também light, diet ou coisa que o valha, e queria principalmente que esse produto, esse refrigerante, tivesse um baixo teor de gaseificação. Ou seja, tudo novo, não é? Quer dizer, potencialmente o cliente querendo alguma coisa que não era oferecida ao mercado. E a empresa, Pepsi, também não tinha nada que pudesse atender esse tipo de demanda. Então ela saiu atrás e desenvolveu esse produto aqui, que nós sabemos que é um sucesso. O H2O tem todas essas características das quais eu falei para vocês. Okay? Bom, visto isso aqui, agora nós podemos começar a nossa história. Só para quem quiser uma informação e a gente dá crédito a quem criou isso aqui, essa é a famosa matriz Anzoff. Para quem atua no mercado de gestão de negócios, conhece bem. Igor Anzoff foi o sujeito que desenvolveu essa ideia muitos anos atrás. Nossa história começa na Suíça, especificamente próximo dos Alpes suíços, onde esse cidadão, um engenheiro suíço chamado Jorge de Mestral, no ano de 1941, ele, junto com seu fiel companheiro, um cão, saiu, como fazia todas as semanas, para caçar. E nessa saída dele, buscando caça, ele e o fiel companheiro dele passaram o dia e, ao voltar, só conseguiram trazer Arctium. Arctium, mas o que é isso? Algum tipo de animal? Não. Arctium, na verdade, é isso aqui que a gente vai ver. Arctium, na verdade, é uma planta. É uma planta que tem uns terminais em forma de ganchos, são os ganchos bem espinhudos e se parece pouco com aquilo que aqui no Brasil nós chamamos de carrapicho, né? Isso aqui é uma praga, né? Porque a gente passa no meio do mato, isso aqui gruda na roupa da gente e é complicado depois tirar. O pior é que isso aqui também atinge os pelos dos pobres dos cães, que foi o que aconteceu aqui, né? Quer dizer, justamente porque tanto tecidos, trama de tecidos, quanto pelos de animais são, digamos assim, facilmente enroscáveis, digamos assim, com relação aos ganchos dessa planta. Arctium também é conhecido aqui no Brasil pelo nome de bardana, é a mesma coisa, é isso aqui que nós estamos vendo e foi isso aqui que enroscou nos pelos do cão de Jorge Mestral. Essa história poderia ter terminado aqui não fosse o perfil altamente investigativo que esse homem tinha de procurar saber o porquê das coisas. Ele, mais do que um engenheiro, era um cientista. E foi o que aconteceu. Ele pegou um desses Arctium e colocou ali no microscópio e procurou ver qual era a formação do Arctium que permitia ter essa característica de se enroscar nas coisas que passassem por perto dele. E olhando no microscópio, o que ele viu foi isso aqui. Essa imagem parece um pouco estranha, mas na verdade ela é explicável assim. Essa parte de baixo, que tem os ganchos aqui, corresponde justamente aos terminais da planta, do Arctium. E a parte de cima, que está em tom azulado, corresponde aos pelos do cachorro. Dá para a gente perceber aqui que se enroscaram de tal maneira que acabou havendo uma fixação de um com o outro. Baseado nessa percepção, Jorge de Mestral notou, olhando claramente no Arctium, que essas pontinhas que vocês estão vendo aqui, né, são ganchos altamente aderentes. Portanto, eles têm uma energia própria.
E aí ele imaginou que essa ideia e essa energia poderiam ser aproveitados para desenvolver algum tipo de produto que necessitasse gerar aderência a alguma outra coisa. E foi o que ele fez. Depois de 10 anos, portanto uma pessoa persistente, né? Em 1951, muitas pesquisas depois, ele conseguiu produzir um mecanismo de fixação que promovia também fechamento por aderência com outras superfícies, com outras peças independentes. É isso que vocês estão vendo na mão dele aqui, né? Ele criou duas fitas, uma delas com ganchos e a outra com argolas, de tal maneira que quando elas se juntassem, elas se fixavam por aderência. O sistema foi totalmente baseado no que ele aprendeu com a natureza, observando a planta Arctium. Daí foi um passo para se criar um produto comercial e também uma marca comercial. Isso é um aspecto interessante, porque na hora de desenvolver a ideia da marca, o que ele fez simplesmente foi o seguinte: ele fez uma junção de duas palavras. Ele, como era um suíço-francês, ele olhando essa parte aqui desse produto que corresponde justamente às argolas, ele concluiu que isso aqui lembrava um pouco fisicamente veludo. Veludo em francês se diz velours. E essa parte que tinha os ganchos, naturalmente ele lembrou que a palavra em francês para gancho é crochet. Então juntou o prefixo, ou seja, a primeira sílaba das duas palavras, velcro, ponto, e assim estava criado simplesmente uma das marcas comerciais mais incríveis no mercado, de forma geral, no mercado de fechos e de fixação que existe até hoje no mundo. Vamos agora nos situar num cenário que eu sempre proponho a vocês a cada programa. Vamos imaginar que nós estivéssemos em 1951 gerenciando essa empresa que acaba de ser criada com esse produto que acaba de ser desenvolvido, que é o nosso tema de hoje, desenvolvimento de produto. Se nós estivéssemos na pele de Jorge de Mestral ou da sua equipe, como é que nós faríamos para desenvolver estratégias de produtos para o velcro, evidentemente, na ótica da época, imaginando responder aquelas 3 questões que eu coloquei para vocês num dos primeiros slides de hoje. Vamos rememorar essas 3 questões, quais são. Então, é claro que essa visão estratégica tem que ser desenvolvida como se nós estivéssemos na época e estivéssemos vivendo aquele cenário. As 3 questões, fundamentalmente, eram essas aqui. Em primeiro lugar, quais são os diferenciais competitivos que nós poderíamos criar para o produto velcro? Isso quer dizer, como a gente falou antes, que nós precisamos identificar quais são os nossos concorrentes potenciais, porque nós não podemos esquecer, naquela matriz nós vimos que nós vamos falar de um produto que será novo, mas um mercado que já existe demanda, já existe consumo de algumas outras coisas pré-existentes que nós precisamos identificar quais são, quem as produz, como elas são oferecidas à clientela. A segunda questão é estabelecer uma definição clara de quais são as utilidades e aplicações para o velcro. E, finalmente, o foco em marketing. Como o marketing é um conceito muito amplo, vamos simplificar fazendo uma pergunta só. Nós vamos, como gestores da marca velcro, vamos procurar trabalhar mais com ela própria como marca ou velcro como produto? Qual dos 2 focos nós vamos privilegiar e por quê? Muito bem, então enquanto você pensa junto conosco em casa, eu vou começar a mostrar para vocês como é que foi que essa empresa visualizou essas 3 questões na época. Em primeiro lugar, com relação a diferenciais competitivos. Uma análise de concorrência foi feita e se percebeu que já existiam produtos que atendiam esse tipo de demanda. O zíper, por exemplo, que faz fechamento e que correspondia naturalmente a algo mais consagrado, mais antigo, mas comparado com o velcro tem pelo menos 2 vantagens sobre isso. A primeira delas é mais barato e segundo, ele é, digamos assim, se a gente puder usar a expressão, mais inquebrável. Não é que não quebre, tudo quebra, mas o zíper quebra com mais facilidade, enrosca com mais facilidade. Em contrapartida, velcro tem desvantagem com relação ao zíper, isso é análise da concorrência. O zíper é mais forte do que o velcro. O velcro, portanto, não é tão forte, ele é menos forte.
Basta a gente colocar um número para se ter uma ideia. Um velcro dos mais resistentes suporta no máximo 9 quilos. Já o zíper, dependendo do zíper, pode suportar muito mais. Continuando a análise da concorrência, não podemos esquecer que já havia muito mais tempo botões e caseado fazendo o papel de produtos para fecho, produtos para fixação. O velcro, entretanto, tem vantagens sobre isso. Primeira, aliás, uma grande vantagem, ele é mais vedante, até porque entre as casas e os botões há espaço. Se nós precisarmos de uma vedação mais completa, o velcro é melhor. Mas, em compensação, o velcro perde para os botões e caseados porque esses produtos aqui são mais baratos, indiscutivelmente. Utilidades e aplicações foram desenvolvidas várias. Eu vou falar de forma resumida para vocês coisas que se pensou já na época, como, por exemplo, criar vamos dizer, fixações para produtos relacionados à saúde. Um exemplo bem simples é esse aqui. Hoje em dia, para certos tipos de fraturas e luxações, se substitui o gesso por uma bota toda ela fechada com velcro. Mais prático, não é? Um outro tipo de conjunto de utilidades e aplicações se vê claramente, se vê hoje claramente, mas foi desenvolvida a ideia já na época que era de se utilizar isso para calçados, para equipamentos e acessórios esportivos como esses que vocês estão vendo aqui, né? Mais prático aqui, os sapatos, por exemplo, sem precisar os cadarços, aqueles laços e aquelas coisas mais, digamos, demoradas de se lidar, de se fazer. Um exemplo só para dar, digamos, uma conotação final é que desde a experiência da Apollo 11 na Lua, as roupas dos astronautas já utilizavam velcro como forma de vedação, né? Portanto, uma aplicação importante. E o último ponto, o foco de marketing que foi escolhido como marketing de marca e não marketing de produto. E até hoje a gente sabe que velcro acabou se transformando naquilo que se queria na ocasião. É uma marca sinônima de categoria. Tanto isso é verdade que se nós olharmos o slogan da velcro, There is only one, ou seja, velcro só tem um. Só para a gente concluir, Jorge Mestral foi o cidadão que criou essa estratégia de desenvolvimento de produto que foi, no mínimo, aderente. Essa foi a história da velcro. Espero que tenha sido útil para vocês. Se você gostou, no próximo programa eu tenho outro case para vocês. Fique comigo.